Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Felipe, tenho 24 anos, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em desenvolvimento full stack e eu consegui um estágio na área de desenvolvimento de software para trabalhar com .NET, né? Tá sendo uma experiência muito legal e eu vim contar para vocês estratégias que eu usei para entrar na área, o que eu estudei, o que eu estou estudando atualmente, como está sendo nesse estágio e alguns dos meus próximos planos, né? De forma mais breve, assim, só para iniciar aí esse projeto do canal. E à medida que o tempo passa, eu vou pensando em outras ideias e a gente vai engrenando aí esse projeto que eu tenho muita vontade de fazer. E antes eu tinha muita vontade de fazer esse projeto, né? Mas eu não estava na área, né? Eu não teria propriedade para começar a falar sobre desenvolvimento e falar sobre essa conquista, né, de conseguir ter entrado na área, se eu não tivesse entrado na área, né? Então agora que eu já entrei na área e tenho um pouco mais de propriedade, pelo menos por mais que seja pouco por eu ser estagiário, eu já posso falar, consegui entrar nessa área que está muito difícil. Então a minha ideia aqui é compartilhar minha experiência e as coisas que eu desenrolei para conseguir ajudar quem também tem vontade, estuda e tem interesse em entrar na área de desenvolvimento. Como que eu estudei? A primeira coisa que eu fiz foi entender o que o mercado pedia, né? E o mercado pedia, a princípio, para estagiário na época, 2 anos atrás, que você soubesse lógica de programação, uma linguagem front-end, uma linguagem back-end. A princípio, eu aprendi Python para entender o que era desenvolvimento e se eu gostava ou não. Eu aprendi Python de começo não só por ser fácil de você aprender, que geralmente é uma linguagem com uma sintaxe muito simples, né? Sintaxe, não sei qual a pronúncia correta. Depois eu vou ver. E como eu sabia Excel e implementei muitas coisas na minha empresa anterior com Excel, eu pensei, vou aprender Python, já sei Excel, junta. Aí eu aprendo Power BI, aprendo SQL e eu entro na área de dados. Entretanto, eu não me interessei tanto na área de dados, porque eu gostava de criar, né? Então, como eu sempre gostei de criar essa parte de planilha e tudo mais, eu queria criar uma coisa mais visual e um pouco mais robusta, vamos dizer assim. Então eu comecei a aprender C#, né? Mas a minha bagagem de Python não foi descartada, né? E aí eu utilizei Python para fazer alguns macros de Excel, clique do mouse e teclado, e aí eu juntando essas 3 coisas eu consegui automatizar algumas coisas no meu trabalho anterior. E isso facilitou muito para que eu tivesse facilidade de aprender outra linguagem. Então o Python, eu poderia utilizar ele e continuar estudando ele com o objetivo de fazer outras aplicações, não necessariamente só mexer com dados ou automação, né? Ou até IA, mas eu queria uma linguagem mais versátil. Então eu comecei a aprender C#, com o objetivo de ter uma linguagem mais versátil. Então eu aprendi a parte de web e a parte de API, aprendi React para conseguir ter um framework para o front-end, aprendi HTML, CSS, JavaScript e comecei a arrepiar em criar projeto, estudar e tudo mais. Eu particularmente acredito que eu não tinha uma bagagem de projeto muito boa para entrar na área, mas eu tinha uma base muito boa para conseguir aprender o que eles me direcionassem a aprender de forma mais tranquila. Então eu criei uma base muito boa, o máximo que eu podia, para que se eles me dessem uma tarefa, eu conseguisse resolver. E eu percebi que tem que estudar mais. Porque o desenvolvimento você estuda o tempo inteiro, cara. Você estuda trabalhando, você estuda na sua pós ou na sua faculdade, você estuda depois do trabalho só por estudar. Dá uma vontade do nada de abrir o chat GPT e perguntar alguma coisa sobre algum método, sobre alguma coisa. Será que existe uma biblioteca para isso? Né? Então, assim, desenvolvimento, acredito que você vive disso, né? E eu amo o que eu faço. Até então, né? Eu entrei agora, vamos ver se eu vou continuar amando. Acredito que eu gosto de codar, né? Tipo, no meu trabalho anterior, era gostoso também de trabalhar com faturamento, eu era faturista, mas desenvolver é muito melhor, é muito mais legal. Você cria, você resolve problemas, eu gosto muito de resolver problemas. Eu falo pra minha mulher que eu resolvo os problemas dela, o meu e do trabalho, né? De tanto que eu gosto de resolver problema, depende do problema, também não é todos, mas eu gosto de resolver as coisas. E tá com a tela de gravação aqui, ficou feio pra caramba, mas não tem problema. Ignorem. E é isso. Como eu estudei foi assim, eu estudei essas coisas e aí criei bagagens entendendo outros conceitos, entendi o que era mensageria, entendia como que um software funcionava, o ciclo do software, entendeu? Então não necessariamente eu fiquei apegado a me aprofundar em uma linguagem e apenas isso. Aquele T# que você tem que aprender a base de algumas coisas e se aprofunda em uma coisa.
Então, quando a gente fala assim, foca em uma linguagem, mas aprenda a base para que numa entrevista você saiba responder coisas diferentes e mostre que você é um funcionário completo, que você é um candidato completo, né? Funcionário não, porque você não entrou ainda. Qual foi a minha estratégia para conseguir entrar na área depois que eu comecei a focar em mandar currículo mesmo? Porque assim, quando eu comecei a estudar, eu não pensava em mandar vaga ainda para estágio. Por quê? Porque na minha cabeça eu ia conseguir estudar ao ponto de conseguir entrar direto como júnior. Só que a área tá muito fechada. A área para júnior tá muito fechada. Os plênios sênior, acredito que também tem impactado um pouco nas vagas, pelo que já me contaram, né? As pessoas com maior senioridade, mas não impactou tanto como os júniors, né? Porque entrar na área, depois que a IA chegou, é muito complicado, né? Tanto que você aprender a mexer com o Copilot, entender o ChatGPT, fazer prompts, hoje é um diferencial. Hoje o trabalho com o Copilot, por sorte ainda, ele não consegue resolver tantos problemas e ser muito sólido no que ele retorna. Muita coisa ele viaja quando vai fazer, então você tem que ser um desenvolvedor que você bota a mão no código e também analisa o que o Copilot está fazendo. Para conseguir passar na entrevista, basicamente eu foquei muito em mandar currículo todos os dias e continuei estudando. Então eu estava quase me formando e descobri no fim da faculdade que eu não conseguiria estagiar em algum lugar sem faculdade. Eu descobri no final. Porque a minha faculdade, que é Estácio, ela não obrigava você a fazer estágio. Então, eu conseguiria me formar sem o estágio. Entretanto, o problema de eu não ter estágio é que eu não vou conseguir nenhuma experiência. E eu pensei, meu Deus, o que eu faço? E aí eu comecei a estudar muito. Eu comecei a mandar muito currículo igual um maluco. Eu comecei a mandar e-mail para várias empresas diferentes com o meu currículo, com o meu perfil do LinkedIn, do GitHub e um textinho falando que eu tava mandando ali, me apresentando e tudo mais, igual maluco mesmo, pra ver se eu conseguia. Eu consegui 2 retornos, pra vocês terem noção, que foi uma empresa de cibersegurança que falou assim, aprende esses cursos e a gente conversa, e um outro cara que queria que eu fizesse um projeto pra ele. Você não perde tempo se divulgando, né? Você também consegue tirar algumas casquinhas aí, caso você não consiga nessa estratégia do e-mail. Então eu consegui tirar algumas casquinhas aí com essa estratégia de enviar currículo. Tanto eu mandava meu currículo para sites comuns como LinkedIn, Cato, etc. Como também eu mandava meu currículo para plataformas diferentes de vagas, né? Então eu acho que quando você se limita a LinkedIn, a Cato, isso pode ser um problema, porque você vai estar disputando com pessoas que fazem a mesma coisa. A partir do momento que você começa a mandar vagas em sites de vagas mais diferentes e pouco utilizado por outras pessoas, você consegue, assim, alcançar vagas que ninguém procura. Então, foi assim que eu consegui. Eu consegui a minha vaga assim, por um site que eu nem imaginava que eu conseguia, eu só mandei, né? E aí, eu saí de férias, no antepenúltimo dia das minhas férias, eles mandaram um e-mail me convidando pra entrevista e eu não ia pra entrevista. Por que que eu não ia pra entrevista? Primeiro que eu ia ter uma redução salarial drástica, eu ia ter que receber muito menos. Pensei, dane-se, vou pra entrevista. Fui pra entrevista. A gente fez primeiro uma prova em papel, que é bem comum nas entrevistas, né? A gente fez uma dinâmica em grupo, solucionando um problema que eles passaram pra gente. E depois a gente fez uma entrevista técnica, né? E a gente conversou sobre desenvolvimento, ele fez algumas perguntas, perguntou coisas pra mim sobre o que eu sabia, o que eu já desenvolvi. E aí eu contei algumas coisas que eu já tinha feito. É louco porque não era só o meu gestor, né? Estavam vários gestores, alguns diretores na sala me ouvindo e eu pensei, cara, aqui é o divisor de águas. Falei bem, troquei uma ideia legal, convenci os caras, tô dentro, né? Então, eu não menti em nada que eu falei, tudo que eles me perguntaram eu respondi com propriedade. Lógico, eu não tinha uma profundidade muito grande em algumas coisas que eu conversei com eles, mas eu tentei ao máximo ser sincero, né, e trocar uma ideia legal com eles. E ainda bem que eu fui na entrevista, porque eu passei, né? E assim que eu passei, eu comecei a fazer uns cálculos de renda, de dinheiro e tudo mais, e eu vi que eu conseguia me manter. E eu falei, dane-se, né? Nem que eu como arroz e feijão todo dia, puro. Não é a minha realidade atual, mas mesmo que eu tivesse que comer arroz e feijão puro todo dia, com uma farofa ali, misturava tudo e ia pra dentro, eu ia tentar, cara. E é minha carreira, no longo prazo eu consigo ter uma renda legal, eu vou ter uma carreira consolidada, eu consigo ter liberdade geográfica, vamos dizer assim, com um possível home office, né? Então, eu me esforcei muito para chegar até aqui e eu não vou parar, vou me esforçar mais ainda agora que eu estou direto na área, né? Porque antes eu estudava só para entrar na área.
estar 24/7, tipo, trabalhando com isso, vai tipo, me triplicar, quadruplicar ali meu conhecimento ali, essa velocidade da engrenagem para que eu engrene cada vez mais e cresça cada vez mais. Ainda mais que essa pós-graduação que eu estou fazendo, eu acho que o que faz o desenvolvedor é o próprio desenvolvedor. A plataforma vai me dar uma base, o estudo e o conhecimento e a solidifiquez do meu conhecimento, do meu código, da minha entrega, do meu Git push, totalmente minha. Não vai ser a faculdade no papel e no meu certificado que vai citar e vai falar o que eu sou como desenvolvedor. Futuramente também quero criar artigos sobre coisas que eu aprendo. Gosto muito de me aprofundar em alguns assuntos, como arquitetura de software. Eu gosto da ideia de gerir também, mas isso é uma ideia de anos, né? Eu tô aprendendo ainda. Não tem como eu ser um líder se eu não sei nada, né? Mas é uma ideia de anos, né? 8, 9, 10 anos, né, de experiência, acredito eu, é necessário. A não ser que você estude igual maluco e seja muito bom, né, seja muito experiente, acredito eu que você consiga antes. No meu estágio a gente está criando um projeto, né, eu estou aprendendo MVC na prática e eu estou usando um banco que eu não usei, que é o Firebird. Então, como eu não usei esse banco, você nem se pronuncia assim, né, Firebird. É meio gringo, né, fala assim, Firebird. Será que é Firebird? Firebird, parece o nome de os caras Street Fighter, né? Firebird, é isso. Gosto muito do que eu faço, tô me esforçando muito na minha empresa. Não vou citar muitas coisas que eu faço lá. Continuar me esforçando, eu faço outro vídeo daqui a um tempo, pode ser daqui a um mês, pode ser amanhã. Vamos ver como vai soar esse vídeo, se vai ficar legal. Se o vizinho não começou a bater com a furadeira. Peraí. Se o vizinho não começou a furar com a furadeira e bater com o martelo. Se o cachorro não latiu, vamos ver se o vídeo vai ficar bom. E é isso, né? Vamos ver aí se eu vou criar um nome pro canal, se vai ser Felipe Freitas mesmo. Será que é um nome forte? Felipe Freitas. Vou criar um nome, Firebird Dev. E é isso, continuar me esforçando aí. E vamos ver se vai ficar legal esse vídeo, se não vai. Mas assim, a princípio, espero que fique legal. E é isso.